Se Deus é por nós, quem será contra nós? Na Bíblia conta a história do rei Ezequias, um rei e a sua nação que experimentou em sua totalidade esse versículo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Espírito Santo de Deus, ele é maravilhoso, porque ele fala ao nosso coração. Em todo momento, seja qual for a situação. Uma situação de dor, uma situação de tristeza, uma situação de alegria. E nesse momento, para o rei Ezequias e para a sua nação, era uma situação de medo. O rei da Síria o havia ameaçado. O rei da Síria era um rei totalmente cruel, sem piedade, que já havia destruído diversas nações. E ele ameaçou o rei Ezequias de que estava indo para a nação dele para destruí-la. Então, o rei Ezequias, quando ouve isso, corre à casa do Senhor e rasga suas vestes e clama ao Senhor e ora ao Senhor. E também pede ajuda em oração. Ele recorre aos profetas, ao profeta Isaías. Ele manda os seus servos a buscar o profeta, a falar ao profeta para orar pela nação. Ele pediu ajuda, ele pediu socorro em oração. Esse foi o papel de Ezequias. E porque ele fez isso, o Senhor também trouxe a resposta para ele. E quando Ezequias rasga o seu coração diante de Deus e busca a face do Senhor, Deus já havia respondido ao coração do profeta. Deus já havia falado a Isaías. Isaías retorna com a resposta do Senhor, de que Deus defenderia a nação de Judá. E que Deus colocaria um espírito de rumor, ou seja, de confusão, no rei da Síria, e que pelo mesmo caminho que ele veio, trazendo afronta, trazendo terror, trazendo medo, trazendo pânico, por esse mesmo caminho ele voltaria. Porque Deus colocaria um freio nele. Deus o inimigo. E então Ezequias passa essa mensagem para o seu povo, para toda a nação de Judá. A nação é alertada para ficar em paz, para ficar tranquila, porque o Senhor pelejaria por eles. E então o rei da Síria não entende esse recado. Ele acha que ele iria destruir, assim como ele destruiu as outras nações. E ele manda mais uma vez um recado para o rei Ezequias, de que o Deus de Ezequias não livraria ele, porque Deus nenhum de outra nação livrou ninguém, porque o de Ezequias iria livrar. Ele iria destruir a nação de Ezequias, assim como ele destruiu todas as outras. E ele quis falar isso em alto e bom som, por toda a nação de Judá, para que todo o povo ouvisse de que a nação seria destruída. Ele estaria espalhando o terror, o pânico, o medo, a preocupação, a tristeza, a dor para aquelas pessoas. E se aproveitando disso para barganhar com essas pessoas. Lembra que eu falei com vocês que desde o início o inimigo ele tenta, e não só em situações boas, mas em situações difíceis, complicadas, em situações ruins, ele tenta barganhar também com a nossa fé. Barganhar, para saber aonde de fato a gente crê. Ele, na realidade, ele quer distorcer, desfazer em quem nós cremos. E então o rei da Síria, ele vai até aquele povo e ele fala para aquele povo de que eles não seriam livres não, e que o melhor que eles tinham a fazer era se render à situação. Era para eles se renderem ao rei da Síria. E o rei da Síria ainda faz uma promessa aparentemente maravilhosa.
Ele diz assim, que ia levar aquele povo que se rendesse para uma terra boa, uma terra farta, assim como era a terra deles. Como é que pode um rei tão cruel, tão mesquinho, fazer uma promessa dessa? Será que ele verdadeiramente ia cumprir a promessa que ele estava fazendo? Ou ele simplesmente estava se aproveitando da situação que aquele povo estava, né? Da situação em que aquele povo estava passando naquele momento, em ver todas as outras nações sendo assoladas, destruídas, mortas. E aí então ele queria se aproveitar da situação para que aquele povo se rendesse com uma oferta enganosa. Ele estava oferecendo para aquele povo algo bom, só que era mentira. Como poderia um rei tão cruel oferecer algo bom? Na realidade, ele queria enganar o povo. Ele queria tirar do povo a fé no Deus Todo-Poderoso. Ele queria tirar do povo o que o povo tinha de maior dentro de si, a confiança no Senhor, a confiança em Deus. Então ele queria distorcer, desfazer do povo, querendo conduzir aquele povo pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais cômodo, mais confortável. Ó, vocês se rendem e vocês irão para uma terra boa, irão comer bem, irão se fartar, ficarão protegidos. Tudo mentira. Porque o inimigo ele vem senão para enganar, matar, roubar e destruir. Mas Jesus ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Só que eu quero orar juntamente com vocês a oração que Ezequias fez. E a confiança de Ezequias foi justamente no Senhor. E aqui no livro diz assim, a oração de Ezequias diz assim, ele fala assim, e orou Ezequias ao Senhor dizendo, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, santo, tu és o Deus, tu somente de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, o rei da Síria, os quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Ezequias estava falando aqui que a afronta não era para ele nem para o povo, mas a afronta estava sendo para Deus, porque era o Deus que Ezequias confiava. E então, verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e as suas terras. Ezequias reconheceu, verdade é, Senhor, que as nações sofreram, as nações padeceram, o rei da Síria saiu destruindo todo mundo, assolando todo mundo, e lançaram fogo nos deuses deles. Sabe por quê, Senhor, que lançaram fogo nos deuses deles? Porque deuses não eram, senão obras de mãos de homem, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, Senhor, ó Senhor nosso Deus, nos livra das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Então, Ezequias, a confiança dele não estava nas armas que ele possuía, no exército que ele possuía, na proteção do rei do Egito, a aliança que ele tinha feito. A confiança dele não estava nas alianças, em quem poderia livrar ele. A confiança do rei Ezequias no Senhor. Então, seja qual for a nossa situação que nós estivermos passando, a nossa confiança não tem que estar nos políticos, a nossa confiança não tem que estar nos médicos, a nossa confiança não tem que estar nos remédios, a nossa confiança não tem que estar nas pessoas, no vizinho, no amigo, na família, no parente. A nossa confiança não tem que estar em deuses, como Ezequias falou,
deuses, como ele falou que os deuses daquelas nações foram destruídos porque eram deuses de madeira. Olha o que ele fala aqui, ó, deuses não eram obras de mão de homem, eram coisas feitas pelo homem, não eram deuses de madeira e de pedra, por isso foram destruídos. Então a nossa confiança não está no remédio. A gente respeita sim a medicina, precisamos seguir as orientações médicas, mas antes de qualquer coisa, a nossa confiança precisa estar plena no Senhor. Com certeza você já testemunhou, você já viu relatos de pessoas em que os médicos disseram não tem mais jeito e Deus curou. De pessoas que o médico disse assim, está correndo risco de morte e Deus curou. E não foram os remédios, os próprios médicos reconheceram o milagre de Deus. Porque Deus é quem dá a vida e é o único que tem o poder de tirar a vida. Por isso que a nossa confiança precisa estar plena nele, assim como o rei Ezequias. Quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor e dizemos para ele, como na oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, e dizemos, Senhor, é a ti que nós confiamos e de verdade confiamos, porque as outras nações foram destruídas porque elas não confiaram no Senhor. Elas confiaram nos seus exércitos, nas obras das suas mãos, nos seus deuses que eles haviam criado. Eles haviam criado deuses de todas as formas, adorações de todas as formas, mas não adoraram ao único que podia livrá-los. Então que nós possamos buscar de verdade o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode nos livrar, seja qual for a situação, e que a vontade dele seja feita, e que ele verdadeiramente seja o nosso Deus, o Deus da nossa nação, o Deus do nosso estado, da nossa cidade, da nossa casa, que ele seja quem reina em nós, em nosso coração, que esse seja o nosso Deus. E então ele ordena ao inimigo que pegue tudo que é dele. O rei da Síria voltou pelo mesmo caminho que ele veio. O rei Ezequias nem precisou lutar. O rei da Síria voltou confundido, porque só naquela noite o anjo do Senhor passou e destruiu mais de 180.000 soldados do rei da Síria, homens valentes. Todos foram mortos, porque o anjo do Senhor passou. Não ficou um vivo. E o rei da Síria voltou confundido e morreu a espada na sua casa, na sua cidade, no meio do seu povo. Então é assim que Deus faz com o nosso inimigo. Lembrando que o nosso inimigo não são as pessoas. A palavra do Senhor fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra o inimigo invisível que quer ceifar a nossa alma. E a esse inimigo, quando nós nos prostramos diante do Senhor, fazemos como Ezequias, rasgamos as nossas vestes e clamamos ao Senhor, a esse inimigo, Deus manda retroceder. E ele vai embora, confundido. Pelo mesmo caminho que ele veio, ele voltará destruído, desolado, em nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para esse tempo, em nome de Jesus.